Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós estaremos deixando um pouco de lado referente às profecias de Jesus. Embora vamos falar sobre todas as profecias de Jesus, eu gostaria de convidar você a conhecer um pouco mais do verdadeiro Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Antes de mais nada, eu gostaria de ler dois textos. O primeiro texto se encontra em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, que diz o seguinte: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Veja o que ele diz em Deuteronômio 30, no versículo 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Então, em Deuteronômio ele diz que ele propõe a Israel, ao povo judeu, a vida e o bem, a morte e o mal. Vamos ver um outro texto. Isaías 45. Isaías capítulo 45, versículo 7. Isaías 45, versículo 7, que diz o seguinte. Ou melhor, vamos ler a partir do verso 5, que diz o seguinte. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheces, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Por que eu li esses dois textos para você? Depois você pode analisar, e nós vamos estar falando mais sobre esse assunto também, bem mais detalhadamente, mas apenas para aguçar o teu desejo por esse estudo também. Eu gostaria de falar com você um pouco sobre o conhecimento que chegou para mim e para você ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, de Satanás. Nós acabamos de ver em Deuteronômio e Isaías, em vários textos da Torá, onde o Eterno diz que ele faz o bem, ele faz o mal. Ele dá a vida, ele dá a morte. Ele cria a luz, ele cria as trevas. Baseado em tudo isso que ele nos diz, eu quero falar um pouco sobre Satanás. Ou melhor, o conhecimento que eu e você temos, né, de Satanás nos dias de hoje. Uma pergunta que os teólogos, os padres, os pastores não conseguem responder. Por que Deus, por que o Eterno até hoje, né, ele ainda suporta Satanás? Porque até nos dias de hoje, há milhares e milhares de anos da criação, ele ainda permite que Satanás venha destruindo as pessoas, levando as pessoas à guerra, levando as pessoas a matar, a roubar, a destruir. Vemos verdadeiras atrocidades, e tudo isso é atribuído a Satanás. Por que ele ainda não destruiu Satanás? Por que ele ainda não destruiu esse adversário dele, né, que se levanta contra ele? Um outro questionamento que nós vamos estar vendo é: será que realmente existe um reino, né,
o inferno, um reino paralelo ao reino do Eterno, um exército de anjos maus que estão se preparando para uma guerra contra o Eterno Todo-Poderoso. Isso, na verdade, na cultura judaica, isso não existe. A palavra Satã, no hebraico, ela simplesmente quer dizer opositor, inibidor, né? Ou de uma forma mais clara, para a nossa cultura portuguesa, vontade de se opor a Deus. Nós vemos, ou melhor, nós vimos e ouvimos o texto que lemos de Isaías e de Deuteronômio, onde o Eterno diz que ele faz o bem e ele faz o mal. Então, não existe, na verdade, um ser chamado Satã. Satã, na verdade, ele é esse desejo de desobediência, é esse desejo de se opor à vontade do Eterno, aos mandamentos, estatutos, aos juízos do Eterno que existe dentro de mim e de você. Quando nós olhamos para o universo, as coisas tão perfeitas como são, as estrelas, as constelações, a chuva, as nuvens, as plantas, os peixes, as aves, o universo, a natureza, tudo nos seus mínimos detalhes. Será que Deus realmente falharia e criaria um ser que se rebelaria contra ele, destruiria a humanidade, se levantaria contra ele, criaria um reino paralelo a ele, um exército paralelo a ele? Isso não existe na cultura judaica. Talvez você diga, mas o livro de Jó fala sobre isso. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o livro de Jó, ele foi escrito 538 anos antes da nossa era, no período em que Israel se encontrava na Babilônia, sob o domínio de Ciro, rei da Pérsia. E eles assimilaram, porque esse conceito de monoteísmo, de um único Deus que eu e você conhecemos no dia de hoje, ele não fazia parte da cultura dos povos antigos. Os povos antigos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, deuses para a chuva, Deus para o sol, Deus da plantação, Deus da pesca, Deus do amor, Deus da sedução. Foi por meio de Abraão que o Eterno se manifestou e trouxe para nós o conhecimento do monoteísmo, né? De um único Deus, criador de todas as coisas, do único poder existente. Nós lemos em Deuteronômio, onde ele fala, eu sou o único, né? Eu sou o único poder existente. O conhecimento que nós temos também do Eterno, ele é muito limitado. Nós conhecemos o Eterno como que se ele vivesse no universo. Muito pelo contrário, o universo existe nele, né? Eu gostaria, e vou fazer um outro vídeo tentando mostrar para você um pouco do verdadeiro Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é inconcebível se tentar imaginar quem é ele, no que ele se resume, né? A nossa mente é incapaz de imaginar isso. A única coisa que você pode ter certeza é que o universo existe nele. Isso já amplia um pouco o teu leque de conhecimento. Quando nós olhamos também para o Antigo Testamento, nós não vemos Deus falou com Abraão, com Moisés, com Isaac, com Jacó, homens que falaram face a face com ele, e ele nunca falou para nenhum desses homens, olha, eu tenho um inimigo, eu tenho um anjo que se rebelou contra mim, né? Vocês precisam tomar cuidado com ele. Nós nunca vimos no Antigo Testamento nenhum tipo de manifestação demoníaca. E talvez você fale, mas no Novo Testamento tem muita manifestação demoníaca. Isso é o que o Novo Testamento diz, mas eu posso te explicar claramente pelo Antigo Testamento o que são essas manifestações também. Nós vamos falar sobre isso. Então, siga também esse nosso estudo e você vai entender claramente sobre isso. Um outro questionamento seria por que Deus criaria um ser para se rebelar contra ele. Então, eu quero convidar você
a conhecer verdadeiramente este Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.